Olá, eu sou Alexandre Vilela de Freitas, sou médico mastologista e cooperado na Unimed de Petrópolis. Câncer de mama é a proliferação de células da mama com alguma alteração genética, o que faz com que ela prolifere e se espalhe no restante do corpo. Os principais fatores de risco seria ser mulher, que uma vez que ele é muito mais de cada 100 casos de câncer de mama, somente um é no homem. Então, ser mulher, o envelhecer, quanto maior a idade, maior é o risco para câncer de mama, além de exposição de hormônio, alterações genéticas, antecedentes familiares e algumas coisas que a gente consegue mudar são os nossos hábitos, que seria a ingesta de bebida alcoólica, sedentarismo, falta de atividade física, obesidade, são fatores que aumentam o risco para câncer de mama. Quando a gente fala de prevenção, existem diferentes maneiras de a gente fazer prevenção para o câncer de mama. A prevenção terciária, que é diagnosticar a doença numa fase mais tardia, a gente só vai minimizar as repercussões da doença. A prevenção secundária, que é o que geralmente é o que o médico faz, é o diagnóstico precoce. A gente pode fazer isso de maneira a incentivar a pessoa a fazer o autoexame e procurar consultas regulares, mas com isso a gente consegue identificar o câncer de mama em fase clínica, já palpável. Mas o ideal é fazer a prevenção secundária com algum exame que diagnostique o câncer de mama numa fase mais inicial, e que seria a mamografia. Esse ano a gente teve uma boa notícia de que, graças a Deus, teve um acordo entre Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Mastologia, e eles passaram a concordar que o rastreamento para o câncer de mama tem que se iniciar aos 40 anos de idade. Então, na população que não tem nenhum sintoma, ela deve fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. O autoexame, ele tem que ser feito mensalmente. A mulher, ela conhece o próprio corpo e ela vai se observar inicialmente sem roupa, de frente ao espelho. Ela vai observar as mamas e vai tentar comparar com o que ela está vendo hoje com o que ela viu no mês anterior, para procurar áreas de abaulamento da pele, alteração da vascularização, retrações da pele, desvios do mamilo. E depois de se observar, ela vai procurar movimentar o braço e contrair a musculatura peitoral. Contraindo a musculatura peitoral, todas essas alterações elas podem ficar mais evidentes. O segundo passo do autoexame é ela se palpar. Então, preferencialmente no banho, molhada, ela vai dedilhar a mama, fazendo todo o contorno da mama e procurar identificar áreas mais endurecidas que não eram endurecidas no mês anterior. Identificando uma área endurecida, ela não tem que ficar desesperada achando que já é um nódulo. Ela tem que procurar uma avaliação médica especializada, fazer alguns exames e realmente confirmar se aquilo que ela sentiu de endurecido é realmente um nódulo ou somente um tecido glandular. A mamografia é o exame de eleição para rastreamento para o câncer de mama. Além da mamografia, a gente tem a ultrassonografia, que é um exame que complementa a mamografia. A gente tem a tomossíntese, que é como se fosse a mamografia em 3D, e também a ressonância magnética. A mamografia para a população sem nenhum sintoma a partir dos 40 anos de idade. A partir do momento em que a pessoa tenha algum sintoma, ela tem que ser avaliada, pelo médico e especialista de preferência para se determinar que exame que ela vai ser indicada ela fazer. A realização do rastreamento, a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, é o que a gente consegue diminuir a mortalidade por câncer de mama. O homem não existe um exame de rastreio para câncer de mama, uma vez que a incidência do câncer de mama no homem é muito pequena.
Mas o homem, ele vai observar na região do tórax alguma lesão de pele que não cicatrize, alguma área nodular que esteja crescendo, e daí na identificação de alguma alteração ele vai ter que procurar avaliação. O mastologista não é um médico de mulheres, ele é um médico da mama, quer seja no homem, na mulher, na criança, é um especialista em cuidar das doenças da mama. A mama, durante o aleitamento, ela fica mais túrgida, mais endurecida. E isso pode dificultar com que uma pessoa sinta e identifique algum nódulo. Mas geralmente o câncer de mama, quando ele se manifesta nesse ciclo gravídico puerperal, ele se manifesta como uma lesão palpável, endurecida e de crescimento progressivo. O silicone, ele não contraindica a realização da mamografia. As próteses de silicone, elas suportam a compressão do aparelho da mamografia, certo? E a mamografia feita com algumas manobras adicionais, o silicone não dificulta a identificação de lesões suspeitas. O câncer de mama, geralmente é mais frequente a partir dos 40 anos de idade, mas ele também tem acontecido em uma fase mais precoce e até mesmo antes da pessoa ter filhos. O ideal é que depois que ela tenha tido o diagnóstico do câncer de mama, que ela tenha feito o tratamento e que ela tenha a cura do câncer de mama, ela pode muito bem engravidar, ela pode amamentar com a mama que ela foi operada e com a outra mama de maneira natural. Assim, a gente tem que apoiar, o estar ao lado, o apoiar nas decisões, ou cuidar no efeito colateral dos tratamentos é a melhor posição, é a melhor postura para um familiar ou para um amigo ter com relação a essa paciente. E incentivar com que ela não fuja do tratamento. Hoje o tratamento, os efeitos colaterais são muito menores do que eles já foram algum dia. As cirurgias, elas são muito mais conservadoras do que elas já foram algum dia. E a gente sabe que diagnosticando a doença de maneira mais precoce, ela vai ter muito mais eficiência no tratamento, melhor índice de cura, com tratamentos menos agressivos. Acima de 90%. Quando a gente diagnostica o câncer de mama, no estadio inicial, a gente não dá para falar em 100%, mas assim, a gente bate bem perto disso. Por isso que a gente sempre fala, o quanto antes melhor, né? O quanto antes a gente diagnosticar melhor, o quanto antes a gente adotar hábitos de vida saudáveis melhor. Com tudo isso a gente vai diminuir a chance de ter a doença e, se porventura identificar a doença, o quanto antes, no estágio mais inicial, melhor vai ser. Bom, no mês de outubro a gente intensifica as campanhas para prevenção do câncer de mama. Só que a prevenção do câncer de mama é o ano inteiro. E não só o câncer de mama, mas a gente tem que controlar o peso, controlar a dieta, não ter uma ingesta abusiva de álcool, não fumar, ter uma atividade física regular. Com isso, a gente vai diminuir não só a incidência do câncer de mama, mas a incidência de várias outras doenças que são tão letais quanto o câncer de mama.